Olá, querido, querida. Que bom que a gente possa estar celebrando o nome do Senhor nesse lugar mais uma vez. Nós daqui, você aí da sua casa, mas que possamos estar juntos celebrando a nosso Deus, porque independente do lugar, a nossa adoração vai chegar até Ele, amém? Você crê nisso na sua casa? Dê um amém de onde você estiver. Que possamos celebrar junto ao Senhor. Celebre da forma que você conseguir, da forma que você achar melhor, seja com palmas, cantando, tocando o seu instrumento aí da sua casa, não sei, mas que você possa fazer isso, reservar esse momento para estar celebrando o Senhor com todo o seu coração, porque a gente crê e nós queremos crer ainda mais que o Senhor, independente da situação, nós somos alegrados por Ele, independente se não houver fruto na vida, se não houver nada de bom na nossa vida, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque Ele está com nós, amém? Você crê nisso? Então vamos louvar junto ao Senhor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, aleluia, que possamos crer cada vez mais nisso, que se não houver alimento nos campos, que não houver fruto na vida, nós nos alegraremos no Senhor, que possamos ter esse entendimento, que possamos ter esse renovo de mentalidade, que independente da situação, do momento que estivermos vivendo, o Senhor está conosco. Feche seus olhos, querido, vamos orar para o Senhor, que você possa olhar para o céu, mesmo com os olhos fechados, e crer que tem um Deus olhando por ti. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor, através da sua graça, a graça merecida, o Senhor sopra o vento de vida, o sopro de vida nas nossas narinas cada vez que nós nos levantamos de manhã, Deus. Mesmo sendo tão imerecido isso, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ter esse discernimento, ó Pai, este renovo de mentalidade, Senhor. Faz tudo novo, ó Deus, faz tudo novo na nossa vida, que possamos passar por esse momento, ó Pai, da melhor forma possível, que é a Tua forma, Deus. Que não possamos desanimar, Senhor, por qualquer coisa que venha nos acontecer, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, e temos que saber que o Senhor está conosco, ó Deus.
Senhor, faz tudo novo, Deus. Que esse momento seja um momento de aprendizado que nós estamos passando, Deus. Que possamos refletir, ó Deus, e fazer realmente um divisor de águas do que era antes do que é hoje, ó Deus. Coisas que não faziam tanto sentido, que não nos davam alegria, que possam nos dar alegria hoje, ó Pai. Que possamos realmente entender, Senhor, que a Tua palavra é a palavra viva e ela é a água que jorra em abundância, Deus. Nós queremos crer nisso, ó Deus, e precisamos crer nisso, ó Pai. Amém, Senhor. Amanheceu e o ar que eu respiro é seu sopro de vida, dado sem eu merecer, sem merecer. O sol que brilha sobre o mundo inteiro aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, e faz tudo novo. O sol que brilha sobre o mundo inteiro aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era e faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era e faz tudo novo, novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, e faz tudo novo. Sua misericórdia, sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, e faz tudo novo. Amém. Glória a Deus. Que você possa estar aí na sua casa, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, por Deus nos dar mais um dia de vida, por nós ter acordado mais um dia. Que nós possamos ser gratos a Deus pelo sopro da vida, pela misericórdia do Senhor se renovar a cada manhã. Eu te convido agora para juntos nós elevar o nosso pensamento ao Senhor, que você possa ir na sua casa, largar tudo o que está fazendo agora e se concentrar só no nosso Deus. Que nós possamos orar juntos neste momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor.
porque Tu és Deus bondoso, Deus de amor, Deus de paz. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por mais um dia que nos dá. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz por nós, ó Deus. Não somos merecedores de nada, Senhor, mas nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor, porque um dia Tu nos escolhestes para sermos Teus filhos. Ó Deus amado, aceita, Senhor, ouve a nossa oração, o nosso clamor. Ó Deus amado, que todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor, por algum problema de saúde, ó Deus, que o Senhor possa estar neste momento, visitando cada um, Senhor, abençoando cada família, Senhor, abençoando todas as necessidades. Que nós possamos, Senhor, abrir a nossa boca, ó Deus, e colocar diante de Ti a nossa ansiedade, a nossa dificuldade, Senhor. E cremos, Deus, que Tu és um Deus justo, Tu és um Deus perfeito, ó Deus, e que tudo aquilo, Senhor, que a gente acha que não está certo ou que poderia ser diferente, Senhor, que Tu possa, Senhor, tomar conta, ó Deus, e estar no controle de tudo. Nós Te agradecemos, Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, nós pedimos, Senhor, que Tu não olhes as nossas imperfeições. Ó Deus amado, que nós possamos a cada dia ter o coração grato, Senhor. Ó Deus amado, que nós possamos a cada dia Te buscar cada vez mais. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa, Senhor, as nossas famílias, ó Deus, e que nós possamos, Senhor, ter a certeza de que Tu estás no controle de tudo, ó Deus, e que amanhã será um dia melhor que hoje, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, viver o que a Tua palavra diz. Ó Deus amado, que a Tua palavra, Senhor, possa se fazer viva dentro do nosso coração. Nós oramos, Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome mais lindo, no nome mais puro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Sua misericórdia dura para sempre, Deus. Sua misericórdia se renova. Sua misericórdia se renova e faz tudo novo. E faz tudo novo. Sua misericórdia se renova. Tua misericórdia se renova E faz tudo novo. E faz tudo novo. Irmãos, que bom que você está aí na sua casa. Agora a gente vai cultuar o nome do nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Lá na palavra de Deus, em 2 Coríntios 9:6, diz assim: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Que você possa ir da sua casa, cultuar o nome do nosso Deus, através do seu dízimo, da sua oferta. Que você possa entender essa palavra, que você possa ter ela viva dentro do seu coração e que você possa participar deste momento com alegria. Aí na tela da sua TV ou do seu celular vai aparecer os dados da conta da igreja, que você possa estar participando com alegria neste momento. Vamos orar. Ó Pai querido, ainda na Tua presença, Senhor, nós oramos, Senhor, pelos nossos recursos, nós oramos, Senhor, pelos nossos trabalhos, ó Deus, nós oramos por aqueles, Senhor, que estão desempregados neste momento, Senhor, e que queriam muito, Senhor, participar, queriam muito dizimar a Ti, ó Deus.
que o Senhor possa, Senhor, tão breve estar abrindo as portas dos céus, ó Deus, e derramando sobre cada um, ó Deus, as tuas bênçãos. Ó Deus amado, que nós possamos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti, ó Deus, e descansar em Ti, Senhor. Que nós possamos participar deste momento, ó Deus, com alegria. Que nós possamos devolver a Ti, Senhor, um pouquinho de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor receba este momento com alegria, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui, oh. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo Teu soprar, com Seu óleo venha nos ungir, e com Seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, oh. Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o Teu povo clama-Te mais uma vez. De novo, faz de novo o Teu povo
de novo, faz de novo, Senhor. O teu povo clama-te mais uma vez. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. Que dizer, o que fazer quando ele vem? Aqui mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui o que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem? Aqui mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui o que dizer, o que fazer quando ele vem? E ele já está aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos, Espírito Santo, outra vez. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Espírito Santo, seja aqui. Deus, glória a Deus. Bom dia para você que está em casa cultuando ao Senhor com a gente. Meu nome é Rafael, sou um dos ministros aqui da IBAG. Eu espero que você aí da sua casa esteja tendo o mesmo sentimento que nós estamos tendo aqui da presença de Deus. Que Deus esteja nesta manhã falando ao seu coração, esteja dando as respostas que você está procurando, mas que você tenha uma manhã muito abençoada. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando de uma maneira sobrenatural aos seus corações. Que a palavra esteja penetrando em seus corações e que você possa, a partir desse momento, ter dias maravilhosos sentindo a presença do Senhor. Vamos orar pela palavra? Ore aí na sua casa, ou onde você estiver, se estiver apenas escutando, ore com a gente. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender um pouquinho mais de Ti. Muito obrigado, Pai, por cada vida que está cultuando a Ti, Senhor, da sua casa, seu trabalho, no carro, em qualquer lugar onde eles estiverem, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dos meus irmãos que estão assistindo. Esteja com a gente, Senhor, esteja falando com o Teu Santo Espírito através de mim, para que cada palavra dita não seja eu que falo, mas que o Senhor esteja falando, Senhor, e que sirva para abençoar as nossas vidas, de todos que estão com a gente. Muito obrigado, Pai, e permaneça com a gente, assim como o Senhor já está presente aqui, esteja presente no lar de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estarei dando sequência então no Evangelho de Mateus, que a gente já vem estudando há alguns domingos. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 21 e 22. Vamos aprender um pouquinho
ouvir o que a palavra de Deus tem para nos falar nessa manhã, tem para nos ensinar nessa manhã. O capítulo 21, ele começa marcando o início da semana que antecede a crucificação de Jesus Cristo. Essa foi a última semana. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela mostra uma mistura de realeza e humildade. Ela cumpre as profecias do Antigo Testamento. Jesus recebeu o louvor das multidões durante a sua chegada na cidade. Obrigado. Aqui então ela se inicia, dá para se dizer assim, a contagem regressiva da maior demonstração de amor dada a toda a humanidade. É o momento que Deus até aqui se fez homem, conheceu nossas dores como ser humano e vai se entregar em sacrifício de expiação perfeito pelos nossos pecados. Essa foi a semana então anterior à morte de Jesus. E nesses últimos dias ele compartilhou seus pensamentos finais, aqueles últimos momentos como o ser humano, e se despediu em algumas passagens que a gente vai estar lendo. Então vamos lá, capítulo 21 de Mateus, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarre-nos e tragam-nos para mim. Até aqui por enquanto. Tem uma historinha, pesquisando durante essa semana, me preparando para esse momento, que eu achei muito interessante. Que ele fala justamente do jumentinho e da sua mãe, a jumenta. A história conta que o jumentinho, certo dia, chegou em casa todo contente e falou para sua mãe: fui a uma cidade e quando lá cheguei fui aplaudido. A multidão gritava alegre, estendia seus mantos pelo chão. Todos estavam contentes com a minha presença. A sua mãe, conhecendo seu filho, perguntou para ele: você estava só? Não, eu estava levando um homem comigo. O nome dele era Jesus. Então a sua mãe logo percebeu que havia alguma coisa nessa história. E ela diz: filho, volte à cidade, mas dessa vez sozinho. Ok, o jumentinho falou para sua mãe que voltaria. Dias depois, ele retorna à cidade, dessa vez sozinho. Só que dessa vez, todos os que passavam por ele fizeram o inverso da outra vez. Maltrataram, xingaram e até mesmo bateram nele. E ele voltou para sua casa muito triste. Quando chegou em casa, chegou para sua mãe e disse: estou muito triste, mãe, pois nada aconteceu comigo. Não teve palmas, nem mantos, nem glória. Só apanhei, fui xingado e maltratado. Eles não me reconheceram, mamãe. O jumentinho indignado fala para sua mãe: mamãe, por que isso aconteceu? A sua mãe olha para ele e responde: meu querido, você, sem Jesus, é apenas um jumentinho. Que eu e você, a partir dessa manhã, a partir desse momento, possamos entender que sozinhos nós não somos ninguém, mas com Jesus nós somos pessoas que podemos fazer a diferença na vida de outros. Precisamos estar unidos com o Senhor.
precisamos estar em comunhão constante com Ele. Assim, seremos como instrumentos poderosos nas mãos de Deus. A outra passagem fala sobre a figueira, lá no verso 18. De manhã bem cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. O interessante disso, que se você pegar o livro de Marcos, lá em 11:3, a informação que tem lá fala que não era tempo de figo. Mas espera aí vem uma pergunta. Se a árvore não estava no seu período de dar frutos, por que Jesus amaldiçoou a figueira? De modo que ela nunca mais desse frutos. Não seria mais fácil abençoar para que ela desse frutos melhores depois? E aí que entra um outro ponto que a gente precisa entender e que a gente pode aprender com isso. No caso da figueira, os frutos aparecem antes da árvore ficar repleta de folhas. O fato dessa figueira apresentar folhas indica que ela já teria frutos. Então, quando Jesus está a caminho e ele sente fome e ele avista a figueira lá na frente e vê folhas, o pensamento que vem a ele é que, bom, se já tem folhas, já tem frutos. Porém, quando ele chega próximo, ele vê que não tinha frutos naquela figueira. E aí então a gente compreende porque Jesus não amaldiçoa a figueira pelo simples fato de não apresentar frutos, mas sim pela aparência enganosa que ela estava transparecendo. E aqui a gente aprende outras duas coisas. A primeira, o uso da palavra. Jesus usou a palavra para secar a figueira. E a palavra de Deus diz em Provérbios 18:21, que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. As palavras que a gente fala, elas transmitem expressão que vão levar esperança ou tristeza para as pessoas. Com as palavras nós podemos abençoar, amaldiçoar, construir sonhos ou destruir sonhos. As pessoas, quando nos procuram, elas esperam que a gente dê palavras que as alimente, que dê esperança. Mas se a gente não estiver unidos com o Senhor, se nós não estivermos em comunhão com Ele, se nós não estivermos em intimidade com Ele, as palavras que vão sair da nossa boca serão palavras que vão levar tristeza e vão amaldiçoar a vida das pessoas, colocando elas para baixo, desanimando em seus sonhos, desconstruindo pensamentos ou projetos. Mas para que isso não aconteça, a gente precisa estar firme com o Senhor. Tem uma passagem no Evangelho de Marcos, não precisa colocar essa, mas que está lá no capítulo 7, do 1 ao 23, depois você pode ler na sua casa, na qual os fariseus e os mestres da lei perguntam para Jesus: por que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer? E aí Jesus fala para eles: o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas sim o que sai por ela, pois é fruto dos nossos pensamentos e sentimentos. Nossas palavras precisam sair da gente em formato assim, de oração, como se a gente estivesse orando para Deus. Nós precisamos vigiar para que nossas palavras semeiam vida e estejam em concordância com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, assim como está em Romanos 12:2. E a outra palavra que a gente aprende com isso fala sobre a fé. A fé, ela fala assim, como foi lido antes: compreendemos que Jesus não amaldiçoou a figueira pelo simples fato dela não apresentar frutos, mas sim pela aparência enganosa que ela tinha. Ou seja, isso naquele momento representava a nação de Israel,
uma nação sem frutos, uma nação estéril na fé, e que hoje representa aqueles cristãos que dizem ter fé, mas que na verdade não têm. Aquelas pessoas que quando saem, falam da obra de Deus, mas esquecem do Deus da obra. Muitos falam de Deus, muitas pessoas falam de Deus. As pessoas vêm na igreja, leem a Bíblia, cantam, louvam ao Senhor, em casa ou escutam louvores, fazem o seu momento de oração com o Senhor, e falam de Deus para todo mundo. Só tem um porém: muitas dessas pessoas esquecem de uma coisa muito importante. Não é só falar de Deus, mas cada um precisa conversar com Deus. E quando não temos essa vida íntima, vida de oração, somos igual o jumentinho. Podemos até pensar que seremos aplaudidos, mas na verdade seremos como um sal que perde o seu sabor, que serve apenas para ser pisado e jogado fora pelos homens, assim como está lá Mateus 5,13. A outra palavra de fé fala assim, que a gente leu lá no verso 21. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. Um outro verso que está lá em João 15,16, pode pôr na tela, faz favor. Ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E é esse tipo de fé que Deus deseja ver operando em nós. A fé que agrada a Deus e a fé que gera frutos. À medida que ouvimos a palavra, nos alimentamos, meditamos, confessamos e nos enchemos dela, a fé cresce. É desenvolvida, gera convicção, certeza e é destruída toda dúvida que aparecer em nossos corações. Mas para isso precisamos exercitar a nossa fé. Você pode até desenvolver uma fé através da palavra do Espírito Santo, e nenhuma montanha ficará diante de você. Mas tem algumas perguntas que você pode responder e você vai ver como está a sua fé. Por exemplo, qual é a tua dificuldade? O que paralisou teus sonhos, os teus projetos? O que faz sua vida profissional e financeira estagnar, parar, cair, entrar em ruína, você ficar endividado? O que está emperrando o seu ministério? Por que o teu ministério, você que frequenta uma igreja, é líder de uma igreja, o que está acontecendo com o teu ministério que ele não vai para frente? A resposta para isso, se você exercitar a sua fé, é você quem decide se a montanha vai ficar na sua frente ou se ela vai sair. Mas para que ela saia, você precisa exercitar a sua fé. Uma outra coisa que nós aprendemos em Mateus, lá no verso do 23 ao 27, é sobre a autoridade de Jesus, que ela é questionada. No verso 23 diz assim: Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximava-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Primeira lição que eu aprendo aqui é que muitas pessoas deixam de receber bênçãos da glória de Deus pelo fato de ficar procurando explicação de tudo que ele está fazendo. As pessoas se preocupam mais do porquê ou da onde que ele consegue fazer, ou como que Jesus vai fazer, como que Jesus vai mudar a nossa vida, e aí elas acabam deixando de ser abençoadas porque elas querem saber sempre o porquê. Porquê e porquê. Mas Deus diz: não precisa ficar perguntando, apenas tenha fé, apenas creia.
Outro ensinamento que está lá no verso do 28 ao 32, ele fala da parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Nessa parábola nós vemos um maravilhoso exemplo de atitude. O pai dá uma tarefa aos 2 filhos. Mas um diz que vai e não vai, e o outro diz que não vai e vai. O que a gente aprende com isso? Que a aparência não vale de nada. Nós precisamos ter atitude, dignidade, demonstrar transparência. Quando a gente fala que vai fazer, a gente precisa fazer. Porque Deus sempre está olhando isso e olhando nossos corações. A outra coisa, outro ensinamento, está lá no verso 33 até o 41. Que fala, ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aqui ele conta que ele mandou os seus servos para receber sobre do terreno que ele arrendou. Mas aí os lavradores mataram eles. Os lavradores agarraram seus servos, um espancaram, outro mataram e apredejaram o terceiro. Aí lá no 36 ele fala: enviou-lhes então outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Mais uma vez, após ter a sua autoridade questionada, Jesus nos ensina nessa parábola que o proprietário da vinha era Israel. Os primeiros servos eram os profetas e o filho era ele, o que o povo tinha rejeitado. Na nossa vida às vezes é assim. Deus manda os servos para falarem da palavra, a gente rejeita, maltrata. Aí Deus vai lá e manda outros, Ele insiste ainda, manda outros para falar também de novo da sua palavra, para que a gente aceite, a gente ande nos seus caminhos, para que a gente possa ter uma vida de bênção, uma vida correta com Jesus. E mais uma vez a gente rejeita. E aí Ele mandou o filho. Não, agora eu vou mandar o meu filho. E mesmo assim, quando Ele mandou Jesus, o filho foi rejeitado pelo povo. Então que a gente possa acreditar, quando Deus mandar, que a gente possa ter o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para que a gente possa aceitar a palavra de Deus, que a gente não rejeite, que a gente não rejeite as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, que a gente não rejeite a palavra de Deus. Essa é uma parte pequena do capítulo 21. Agora vamos entrar na parte do capítulo 22. O capítulo 22, ele vai falar sobre a parábola do banquete do casamento. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem,
mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os seus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarram-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui Jesus comparou essa parábola, o reino de Deus, a essa festa de casamento. O rei enviou seus servos para convidar as pessoas próximas, mas elas não quiseram ir. Isso refere-se a judeus, herdeiros da promessa, que não conhecem o Filho de Deus e, rejeitando, maltrataram os seus servos. Lá em João 1, 10 a 12, ele fala assim: aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quem é esse povo? Quem é os seus que ele fala? É o povo judeu. É necessário que estejamos revestidos de Jesus Cristo para entrar no reino de Deus. Nesta parábola é dito que os primeiros convidados o rei havia escolhido recusaram. Temos aí os convidados que se esquivaram. No lugar deles estarão presentes nas núpcias todos os desconhecidos, recrutados de cidades e campos. Todos os que encontrardes, diz o texto, fazendo questão de precisar, bons e maus. Ou seja, o convite foi feito para todos. O convite não foi feito para quem era bom, ou para aquele que tinha posses. Não, o convite foi feito para todos, sem distinção de pessoas. Todos receberam o convite. Mas no fundo a questão em ser bom ou mal, quem verdadeiramente pode pretender ser bom? De fato, a questão está em responder ou não responder ao convite. Convite que é endereçado a todo mundo. Recusar corresponde a desprezar a Deus. Os primeiros convidados não se interessaram pelas núpcias propostas. Chegaram até mesmo matar os que lhe transmitiram o convite. Lá em Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Da mesma maneira, o rei convida e convida. Foram 3 convites. O período de confraternização possibilitava a oportunidade de o anfitrião e seus convidados se conhecerem melhor, terem comunhão uns com os outros. E uma outra coisa que a gente aprende, que o tempo que se gasta ao redor de uma mesa em comunhão não nos envelhece. A gente tem o nosso pastor, ele tem uma frase que ele fala que a mesa cura.
Estar à mesa tendo comunhão cura enfermidades, cura a vida espiritual. E uma parte também importante é que quando a gente está bem e está conversando, nós conversamos, o tempo passa e parece que passou tantas horas e a gente não envelheceu. Porque estar à mesa é bom, é agradável. E Jesus, nessa passagem, ele fala, quando ele via o convite, o desejo dele é que a gente esteja junto com ele na mesa, partilhando da comunhão com ele. Só que tem uma parte nessa passagem que a gente precisa também ficar atento. Que ele fala que depois dos dois primeiros convites serem feitos, serem rejeitados, o terceiro convite que as pessoas aceitam e vão, aí no final ele fala, poucos serão os escolhidos. Mas por quê? Porque aqueles que entrarem, mas não se revestirem dos ensinamentos de Deus, não se revestirem da palavra de Deus, serão jogados para fora. Por isso serão os poucos. Muitos serão chamados, alguns aceitarão o convite, mas alguns que vão entrar não vão permanecer. Isso trazendo para a nossa vida, são aqueles cristãos que vêm para a igreja todo domingo, são dizimistas, ofertantes fiéis, falam de Deus, mas como eu falei lá no início, não conversam com Deus, não têm intimidade com o Senhor, não vestem os ensinamentos de Deus para estar próximos de Deus. Quando chegar a hora, esses serão levados para fora, porque eles não estão de acordo com os outros que buscam a Deus todo dia, de forma de verdade, de coração, e que tem intimidade real com o Senhor. A outra passagem está lá em 15:22, que fala assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo com suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência de homens. Dize-nos, pois, qual é a sua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhe perguntou: de quem é esta imagem na inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A resposta de Cristo nos mostra que devemos exercer a nossa cidadania terrena e celestial com equilíbrio, de forma que as pessoas não tenham como nos acusar. Devemos ter uma vida íntegra e correta. Uma outra passagem que a gente aprende também, depois nessa última semana de Jesus, que ele esteve ao meio do povo de forma humana, está lá do verso 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar seus filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou sua mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse?
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O que a gente aprende também com essa passagem? Que da vida é uma resposta movida de profunda sabedoria e mostra que a eternidade não é as preocupações da vida da terra. Ou seja, nós quando formos para o céu, o que aconteceu aqui, as preocupações aqui, nós não vamos viver isso lá. Lá será uma nova vida. Então lá não haverá essa preocupação. Como ele fala ali, a viúva não vai se preocupar com qual dos 7 irmãos ela vai se casar. É uma outra vida, é uma vida nova, sem preocupação, é uma vida de alegria. E aí, a gente chega no verso 34 do capítulo 22. Na minha Bíblia ela fala que é o maior mandamento. Que ele diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Então a gente vê até aqui, nesses últimos dias, como os líderes religiosos daquela época procuravam o tempo todo testar o comprometimento de Jesus com a lei e o seu amor a Deus. Aí eles vão e perguntam qual o maior mandamento. E o Senhor lhe responde: ama o Senhor o seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse primeiro e grande mandamento, ele recorda o que foi falado lá em Deuteronômio 6:5, que era amar a Deus sobre todas as coisas e com todas as nossas forças e com nossa vida. Esse, juntamente com outro mandamento que eu segue, são o resumo de todas as outras ordens. Lá em João 14:21, ele também fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, o maior mandamento é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Em seu último grande discurso aos discípulos, nos seus últimos dias, ele enfatiza um elo entre obediência e amor. Quem ama a Deus, obedece. Não adianta respirar Deus, ser apaixonado, fascinado, envolvido, dar rodopios, revirar olhos, como acontece em alguns lugares, ficar arrepiado. De nada disso vai adiantar se a gente não obedecer. Tem pessoas que escutam um louvor, que escutam uma palavra, e aí falam: me arrepiei. A presença de Deus está aqui. Mas se você não obedecer, um arrepio vai ser só um arrepio. Quem não sente um arrepio quando está com frio? Não vai adiantar de nada sem a obediência. O amor em nossos dias é entendido como um sentimento. Mas sentimento passa. Um sentimento, por exemplo, quem ontem estava contente, hoje pode chorar. Quem vive ansioso hoje, pode ter tranquilidade amanhã. Sentimos às vezes dentro de nós em um mesmo dia, vários sentimentos: alegria, tristeza, desânimo, confiança. Sentimos medo. Ou seja, tudo em um mesmo dia, dependendo do sentimento, você vai sentir vários sentimentos ao mesmo dia. Se o amor fosse um sentimento, um sentimento em nosso casamento não seria amor, pois o casamento esfriaria, acabaria, porque era só um sentimento. Agora, quando ele é amor de verdade,
a gente faz qualquer coisa, mesmo na dificuldade, para que a gente permaneça. Amor é uma atitude, amor é uma escolha, amor não é um sentimento. O amor de Deus não esmorece diante de nossos pecados. Como fala em 1 Coríntios 13:7. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então tenha amor pelas pessoas. Assim como Deus nos ensina, sinta amor pelas pessoas. E que esse amor seja um amor real, um amor verdadeiro, não apenas um sentimento. Uma coisa também que a gente aprende, que só seremos maduros quando amarmos nosso próximo de verdade. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso é amor. Jesus Cristo morreu por mim e por você, por amor. Quer sentir amor de verdade, o amor de Deus? Faça o melhor pelas pessoas próximas, faça o melhor pelos seus irmãos. As pessoas que Deus enviar para a sua vida, faça o melhor, ame de verdade. Não faça apenas disso um sentimento. Saiba que não é por você ser batizado ou ter feito uma profissão de fé, não é por você conhecer toda a Bíblia, participar da igreja, fazer boas obras, cantar louvores, celebrar a ceia ou até ser um líder na igreja, que você será salvo. Tudo isso é importante, mas não garante a salvação. A graça de Cristo que nos leva para o reino. Ao final do capítulo 21 e 22, eu aprendo que muitos são chamados, poucos escolhidos. O evangelho é pregado a todos, mas nem todos se arrependem e creem. Aqueles que recusam o convite não aceitam as vestes oferecidas pelo rei, não fazem parte dos escolhidos. Por outro lado, aqueles que aceitam o convite do rei e se vestem com as roupas da justiça de Cristo, crendo que Jesus é o único caminho da salvação, estes, pela graça de Deus, são destinados para a vida eterna. A banda pode ir subindo? Ou seja, como eu falei antes, muitos vão ser chamados. Muitos não vão ir, não vão aceitar o convite. Outros serão chamados novamente. Dessa vez, além de não ir e de rejeitar, serão rebeldes. Vão agir com rebeldia. Aí vai vir o terceiro grupo, que serão chamados, que são aquelas pessoas que nem imaginavam que um dia teriam a oportunidade de fazer parte do reino. E esses vão aceitar o convite. Porém, se você não vestir as vestes de Jesus, não aceitar como Senhor e Salvador, não ter intimidade com Ele, não ter comunhão com Ele, você não vai entrar. Deus abre os corações e conduz pecadores ao céu. Portanto, ouça o seu chamado. Aceite o convite. Abandone seus pecados e qualquer caminho de se chegar a Deus que não seja Cristo. Mas vista-se com as roupas da justiça de Cristo. Creia nele, desfrute da festa da salvação, desde agora e para sempre. Então, a mensagem que fica hoje, do capítulo 21 e 22, que eu deixo para você. Muitos vão ser chamados, poucos serão os escolhidos. Aceite o convite e vista as vestes do Senhor, dos ensinamentos dele. Tenha intimidade com o Senhor, para que você faça parte do reino dos céus, que você possa subir ao reino dos céus e não seja como aquele que não vestiu as vestes, apesar de ter aceitado o convite, mas foi levado para fora. Deseje fazer parte do reino, deseje fazer parte dos servos de Cristo. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra desta manhã, pelos ensinamentos, que cada palavra, cada ensinamento
possa penetrar no coração de cada um que está cultuando a Ti junto com a gente, lá da sua casa, de onde estiver, Senhor. Muito obrigado por cada vida. Muito obrigado por nos ensinar, ó Deus, os caminhos para estar próximos de Ti. Que cada um possa aceitar o convite. Que cada um decida vestir as Tuas vestes e celebrar na mesa da comunhão com o Senhor e fazer parte do Teu reino, Senhor. Esteja com cada um dos meus irmãos, onde estiverem, que os Teus anjos acampem ao redor de suas casas, dando sustento, cuidando de sua saúde, dia após dia, e que a gente possa ouvir grandes histórias de bênção e milagres acontecendo, e decisões por querer Te seguir e fazer parte do reino, Senhor. Para você que está em casa, acompanhando o culto com a gente, cultuando ao Senhor, durante ao final do culto vai ser tocado o último louvor. Se você aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e deseja fazer parte desse exército de Deus, dos servos de Deus, coloca ali hashtag uma nova vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo e deseja retornar aos caminhos do Senhor, também escreve aí hashtag uma nova vida. Agora, se você já tomou essas duas decisões, mas ainda não é batizado, escreve ali hashtag batismo. Nós estaremos entrando em contato com você. Então, meus irmãos, que Deus continue abençoando. Tenha o restante de domingo muito abençoado e uma semana repleta de bênçãos, e que o nosso Senhor Deus esteja com você por onde você andar. Continue com a gente neste último louvor e que Deus te abençoe. Aleluia. Vamos finalizar a celebração com muita alegria no nosso coração, muita gratidão, que a gente possa realmente nos lembrar sempre, principalmente durante a semana, que a gente possa não se esquecer que o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada é a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e minha saída bendita será. E sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à
à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, por todo lado. Yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Aleluia, que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor, amém?